Chegou a hora da nossa entrevista do dia. A vitamina D é essencial para a absorção do cálcio e dos ossos e ainda pode ter outros efeitos para a saúde. Como as fontes alimentares são escassas, a principal fonte nos seres humanos é a produção cutânea catalisada pelos raios solares, UVB. No entanto, a mesma radiação que leva à produção da vitamina também pode ser cancerígena. Com o aumento da expectativa de vida, evitar a exposição excessiva ao sol parece ser uma atitude prudente. Porém, a saúde daqueles que não querem ou não podem se expor aos raios solares pode correr alguns riscos se não houver suplementação adequada. Mas para falar sobre a importância da vitamina D pelos idosos, gestantes, lactantes e bebês, nós vamos conversar agora com a doutora Fernanda Nichelli, que é médica especialista em estética médica. Bom dia, doutora Fernanda Nichelli. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer recebê-la aqui no Revista Brasil. Eu informo a senhora que o nosso programa está em rede com a Rádio Nacional da Amazônia. Portanto, a senhora se dirige a todos os ouvintes desse país e participa dessa entrevista também o nosso âncora da Rádio Nacional Rio, César Fatioli. Tá certo, doutora? Claro, é um prazer estar contigo com os ouvintes todos aí. Tá certo. Doutora Fernanda Nichelli, nós estamos passando, vivenciando um momento único em nossas vidas, né? Essa pandemia do coronavírus que atingiu todo o planeta e várias receitas, vamos dizer assim, para nós nos livrarmos do coronavírus e enfrentarmos a Covid-19 são repassadas em redes sociais, em sites, enfim. E todos dizem o seguinte, a mesma coisa, que é importantíssima a vitamina D durante esta fase. Isso é uma verdade? É muito importante esse ponto que tu estás tocando, porque essa questão da rede social globalizar a informação tem trazido muito fake news. O que nós, médicos, podemos passar para vocês com segurança? Não existe nenhum estudo científico indexado em literatura médica que comprove que a vitamina D, sendo administrada em altas doses ou aumentando os níveis de vitamina D no organismo do indivíduo, preveniria que esse paciente adquirisse o vírus que causa a Covid. Não existe isso comprovado. Uhum. Tá? Isso é muito importante porque aconteceram realmente algumas notícias em relação a isso, a um soro que estaria sendo administrado com vitamina D. O que é importante dizer é que sim, vitamina D é extremamente importante. A gente pode até discutir a importância dela. Agora, o que não pode ser afirmado é que tu, administrando vitamina D, tu vai evitar que esse paciente adquira o vírus ou tu vai tratar a Covid. Isso não é verdade. Aliás, a senhora fez uma observação que o programa sempre tem repassado para os ouvintes, não é para não buscar informações em redes sociais, e sim nas secretarias de saúde municipais, estaduais e também do governo federal, do Ministério da Saúde. E foi muito bom a senhora ter dito exatamente isso sobre a vitamina D, que existe uma grande verdade e uma grande mentira, né? A verdade é que a vitamina D é importante, para a absorção do cálcio dos ossos, mas também é uma grande mentira você preconizar, divulgar que a vitamina D é de fundamental importância e talvez a substância adequada para a cura da Covid-19. Isso é uma grande mentira, né? Agora, eu vou para o Rio de Janeiro, porque o nosso âncora da Rádio Nacional Rio, César Fatioli, tem uma pergunta para a senhora. Fatioli, por favor. Dessas dicas que têm sido passadas por rede social, alguma se aproveita? Ou a ansiedade faz com que as pessoas procurem se agarrar na primeira crença disponível, passar adiante, às vezes com a melhor das intenções, e nada daquilo serve para nada? Bom dia, Fatioli, tudo bem? Bem, em primeiro lugar, seria muita prepotência da minha parte dizer que as informações todas em redes sociais não são verdadeiras. Muito pelo contrário, existem excelentes médicos, colegas que passam, sim, informações verídicas. Na verdade, nós transmitimos informações verídicas. Esse é o nosso papel enquanto médico, enquanto profissional da saúde. O que eu acho importante para que o cidadão que não saiba, o leigo, pense no momento de definir tal dica ou tal informação como correta ou não. Existe o site do Ministério da Saúde, da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que é de fácil acesso à internet. Assim como tu estás numa rede social, tu podes acessar o site deles.
e nessas páginas existem informações fidedignas, nas quais nós podemos nos basear. Porque, infelizmente, também existem profissionais que passam informações que muitas vezes não são estudos científicos que possam ser realmente de segurança, de relevância. Existe a pseudociência, que é aquela ciência que não tem estudo, que realmente, sem viés, nós possamos confiar. Então, isso não deve ser propagado, né? Não deveria fazer parte da propagação médica. Então, não todas as informações não estão incorretas, mas também todas as informações não estão corretas. Eu acredito, né, doutora Fernanda Nichelli, que esses sites, né, essas redes sociais, esses sites, eles devem ser explorados pelas pessoas diretamente com os seus médicos, né, seus consultores. Uma coisa é você ligar para o seu médico e pedir para que ele envie pelo smartphone uma mensagem com os cuidados que você deve ter em relação a determinadas doenças, né? Porque ele conhece realmente, você conhece seu corpo. Agora, buscar automedicação é um crime, né? Aliás, nós temos um dos grandes problemas do Brasil é a automedicação, né? As pessoas muitas vezes cometem até um suicídio, né? Ao se medicarem com determinados antibióticos, anti-inflamatórios, que não são recomendados, não é verdade? Exatamente, essas pessoas têm que ter essa consciência, tá, com esse monte de fake news, de medicações que possivelmente combatam o coronavírus, que ainda estão em estudo. Cada estudo que sai, a pessoa acha que aquela medicação já pode ser administrada. Não pode. Uma simples vitamina D, quando está em excesso no organismo, pode te causar problema, pode te causar problemas renais sérios. Então a pessoa tem que ter essa consciência que às vezes até uma vitamina que parece tão inofensiva, se for administrada da forma errada, ela vai te causar algum malefício no corpo. Uhum. Agora, a exposição solar por alguns minutos bem cedinho é interessante, né, doutora? Eu acredito que sim. Existem dois grupos na medicina, tá? Uns que liberam a exposição solar e um outro grupo que não admite essa possibilidade. O que eu costumo orientar os meus pacientes, a forma que eu conduzo, tá? De acordo com os estudos científicos que eu leio, enfim, com as escolas que eu sigo. Que esse paciente que tiver a oportunidade de tomar em torno de 15 minutos de sol, por volta das 9h30 da manhã, que é um sol que não é tão agressivo, em áreas que não estejam comumente fotoexpostas, o que quer dizer isso? Por exemplo, o teu rosto, o dorso das tuas mãos, o teu colo, geralmente tu toma todos os dias um sol indireto. Então já são áreas que teriam maior propensão a um câncer de pele, tá? Teoricamente. Então passa filtro solar nessas regiões. E as outras regiões, 15 minutinhos, por volta das 9h30, 10 horas da manhã, as pernas, por exemplo, que comumente estão cobertas do sol, pode-se tomar um sol ali nesse momento para que possa, enfim, ter o benefício da vitamina D, tá? Tá certo, doutora Fernanda, eu vou voltar ao Rio de Janeiro, que o Fatioli tem outra pergunta para a senhora. Fatioli, por favor. Que tipo de precaução adicional se recomendaria diante do fato de que a exposição solar tem que ser limitada? Adianta complementos? Aí não por causa do coronavírus, mas porque a falta da vitamina C debilita outros aspectos, em especial gente exatamente do grupo de risco que são os idosos. A origem dessa história é uma constatação na Itália de que em função dos exames que foram feitos na época, uma parcela muito grande dos idosos tinha problema de vitamina D lá, de avitaminose D. Claro que a insolação é diferente, né? Mesmo talvez nas áreas litorâneas em comparação aqui com o Brasil. Mas existia esse problema, foi isso que chamou a atenção. Que tipo de recomendação se dá para manter a vitamina D em dia? Tá bom, só uma observação em relação a essa conclusão, tá, dos idosos que a gente tem que pensar. Tu não pode pegar um grupo de pacientes que têm o vírus e procurar alguma coisa em comum naquele grupo e aí, por exemplo, tem uma hipovitaminose de vitamina D e achar que a causa dessa hipovitaminose é a causa da doença. Existem outros viés que são muito importantes de serem, vamos dizer assim, avaliados numa situação dessas.
tu pegares um grande grupo de idosos no Brasil que não tem o coronavírus, eles também vão ter uma hipovitaminose D. Então isso a gente tem que pensar no momento de tirar uma conclusão dessas. E eu acho que muito desse engano, dessa fake news, foi baseado nisso. Tá? Só uma observação que eu gostaria de fazer. Em relação à vitamina D, como paciente, como é que a gente administra essa vitamina D? Ela só deve ser administrada com uma orientação médica. Ninguém deve ir até uma farmácia, comprar vitamina D e tomar, até porque existem várias dosagens, 1.000, 2.000, 50.000. Como é que o médico se baseia? Faz um exame laboratorial, sanguíneo. Nós dosamos lá 25-hidroxivitamina D, sabemos como é que está o nível sérico daquele paciente e, de acordo com a necessidade dele, nós administramos uma posologia, seja via oral, seja, enfim, injetável, se algum médico quiser, mas eu ainda prefiro a via oral ou sublingual, para que esse paciente se faça um cálculo e se administra e vê como que o nível sanguíneo desse paciente vai reagir, para que ele mantenha sempre o nível sérico adequado de vitamina D. Doutora Fernanda Nichelli, eu quero pegar uma carona aí na pergunta do Fatioli, e eu pediria que a senhora fosse o mais breve possível, porque o nosso tempo já está esgotando. Mas tem uma pergunta aqui do nosso sonoplasta, João Cláudio, que ele tem uma deficiência de vitamina D. E ele queria saber, ele já está orientado pelo próprio médico, mas ele gostaria de saber o seguinte: se é recomendável recuperar essa taxa normal de vitamina D por comprimidos, né, com determinadas unidades que serão dadas, tem de 2.000, 5.000, 7.000, ou se também pode ser, essa reposição pode ser de maneira injetável? Existe a possibilidade da administração de vitamina D injetável, mas são alguns casos que nós lançamos mão dessa posologia injetável, tá? Via injetável, intramuscular. O que eu oriento sempre? Esse paciente tenta fazer via oral, que é a maneira mais comum. Uhum. Se esse paciente não responder pelo motivo que for, além de uma outra investigação, alguns médicos lançam mão da forma injetável. Mas eu não orientaria, se fosse meu paciente, não tem problema nenhum, se tem uma hipovitaminose, é rígido, inicia via oral ou sublingual, né? É via oral a sublingual ou comprimidos, né? Eu quis dizer essas duas opções, do que a injetável num primeiro momento. Mas isso é uma questão minha, essa é a maneira que eu conduzo. Pode ter colegas que façam injetável, que essa seja a forma que eles julgam correta. Mas o importante é ele seguir a orientação do próprio médico, né? Isso é que é mais importante, né? Doutora Fernanda Nichelli, olha, foi um prazer enorme recebê-la aqui no Revista Brasil. Desde já, eu agradeço a atenção que a senhora se dispôs a dar a todos os ouvintes da Rádio Nacional em todo o país. Tenha uma ótima quarta-feira e aqui de um leigo para uma especialista. Cuide-se também, doutora. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Um bom dia. Bom dia para a senhora. Esta foi a doutora Fernanda Nichelli, médica especialista em estética médica, falando sobre a importância da vitamina D na absorção do cálcio e dos ossos para também não ter outros efeitos maléficos à sua saúde.